Vamos continuar a explorar as coleções na linguagem C Sharp? Bom, vimos no vídeo anterior a hierarquia de classes das coleções, né, que estão no namespace system.collections e aprendemos algumas de suas interfaces, a iCollection, a iList e as classes que implementam a interface iList, Array e ArrayList. Bom, e agora que nós vamos continuar a ver sobre outras implementações de coleções. Bom, na collection eu tenho outras classes que herdam diretamente, né, que implementam diretamente a interface iCollection, que é a queue, a stack e a bit array. A queue, ela representa uma fila. Lembra que é uma fila? Né? O primeiro a entrar é o primeiro a sair, a lógica FIFO. E ela me define alguns métodos. Bom, clear, para eu então remover todos os elementos da minha fila. Clone, para criar uma cópia idêntica da minha fila. Contains, para verificar se um determinado objeto passado como parâmetro está na fila. Cop2 vai copiar todos os elementos da fila para uma determinada array, começando a partir do índice informado. Bom, e eu tenho os métodos que vão fazer o quê? Inserir no final da fila e remover do início da fila. Que é o dequeue, que remove e vai retornar o objeto que está no início da fila, por causa da lógica FIFO. E eu tenho o método enqueue, que adiciona um objeto ao final da nossa fila. Bom, e se eu quiser observar o elemento que está no início da fila sem removê-lo, eu posso utilizar o método pick. E a outra implementação de iCollection é a pilha. A pilha, né, utiliza a lógica LIFO, que é o último a entrar, primeiro a sair. Bom, e ele possui alguns métodos. O clear, que remove todos os objetos. O clone, que cria uma cópia daquela pilha. Contains, verifica se um determinado objeto passado como parâmetro, ele pertence, né, se ele está contido na pilha. Cop2, que vai copiar todos os elementos a partir de uma determinada posição para um array. Bom, e aí eu tenho os métodos específicos da pilha. Lembra-se de estrutura de dados 1? O push, o pop e o pick. O pick serve para observar o elemento que está no topo da pilha sem removê-lo. O pop, ele vai então obter o objeto que está no topo da pilha e removê-lo. Enquanto que o push, ele insere um objeto no topo da pilha. E agora nós temos também, né, lembra-se lá quando estudamos a classe no Frameworks Collection, o Dictionary, nós temos algo semelhante também na linguagem C Sharp, que representa uma coleção de pares chave-valor. Bom, então aqui nós vamos ter um conjunto de valores e um conjunto de chaves e um conjunto de valores. Bom, e eu vou guardar essa relação entre uma chave e um valor por meio de um objeto. Tá? Então, esse é o objeto que é o objeto do diccionário, o elemento de um dictionary. Bom, então, um dicionário, né, um dictionary, ele é uma chave associada a um valor. Então, frente a isso, né, o iDictionary ele é uma interface que vai representar uma coleção de pares de chave-valor. E aí, cada par deve ter uma chave exclusiva, ou seja, né, uma chave só pode indicar apenas um valor. E ele vai ter uma série de propriedades. As que eu destaquei aqui para vocês foi a item, tá? Que obtém ou define o elemento com a chave especificada, que é a chave que foi passada aqui como parâmetro. Eu posso obter todas as chaves que estão sendo utilizadas através da propriedade keys. Então, a propriedade keys obtém uma coleção que contém as chaves. Eu posso também obter aquele conjunto de objetos, conjunto de valores que estão dentro da coleção, que é por meio da propriedade value. Então, values obtém uma coleção com todos os valores. Então, aqui
por meio, observando a imagem, né, por meio da propriedade keys, eu obtenho todas as chaves. E pela propriedade values, eu obtenho todos os valores. E aí, com o formato de uma coleção. E os métodos que eu tenho, né? Eu posso adicionar um elemento ao dictionary. Então, eu tenho que formar a chave e o valor a qual essa chave deve estar relacionada. Eu tenho clear, que é então para limpar o meu dictionary, para remover todos os elementos. Eu tenho o método contains, para verificar se um determinado objeto, né, se um determinado valor está dentro daquele conjunto de valores. Então, eu passo esse valor que eu quero como parâmetro e ele vai verificar se esse valor, né, que é o objeto, está contido na coleção ali de objetos. Cop2, ele vai copiar os elementos da coleção, do dictionary, né, para um array, começando em um determinado índice. E eu tenho remove, que é para remover o elemento que tem a chave especificada. Dentre as filas do iDictionary, eu vou ter então o List Dictionary, e o Hash Table e o Sorted List. Nós vamos aprender sobre o Hash Table e o Sorted List. Bom, o Sorted List ele vai representar uma coleção de pares de chave e valor, né? Já que ele é um iDictionary, só que vai ser classificado, ou seja, vai ficar ordenado pelas chaves. Tá? Mas ele permite também, por ser uma list, você acessar os elementos pela chave ou pelo índice. Bom, ele tem uma propriedade, que é a propriedade capacity. A capacity me possibilita saber ou definir o tamanho daquela coleção, ou seja, a sua capacidade. E eu tenho alguns métodos que é importante vocês conhecer. Bom, eu posso verificar se uma determinada chave, né, ela é utilizada, né, já foi utilizada dentro daquele dictionary por meio do método contains key. Tá? Então, contains key vai determinar se um determinado parâmetro é uma chave. Contains value. Ele vai verificar se o objeto passado como parâmetro é um valor já ali contido no conjunto de values. Get by index. Ele vai obter qual é o objeto, né, o valor que está com o índice especificado. Lembra, ele é uma lista. Então, eu posso pegar um objeto que está na quinta posição. Ele, então, vai me retornar este elemento quando eu passar esse número inteiro aqui, que é a posição do elemento que eu desejo. Então, getKey me obtém a chave, né, do elemento que está naquela posição. GetKeyList vai obter todas as chaves. E GetValueList me obtém todos os valores em formato de uma coleção. Index of Key vai me retornar o índice de uma determinada chave. Então, eu passo um determinado objeto e ele vai me retornar qual é a chave daquele objeto. Index of Value, eu passo o valor, né? E então obtenho o índice da primeira ocorrência daquele valor especificado. E o set by index permite, então, substituir o valor de um índice específico. Então, eu informo qual é o índice e eu altero o seu valor. A outra implementação do iDictionary que nós vamos ver é o Hash Table. Hash Table vai representar uma coleção de pares chave-valor, como um dictionary, só que organizados com base num código hash, numa tabela de código hash. Então, o código hash, lembrando, é aquele número, né, único para um determinado objeto. Bom, as que nós temos na hash table, a sua propriedade que nós podemos obter, qual é o comparador que vai estar possibilitando identificar ali se os objetos são iguais ou diferentes. Que ali, então, é obtido através da propriedade equality compare. Bom, e os métodos da hash table, que são pertinentes que eu trouxe para você, é o contains key, passando um determinado objeto como um parâmetro, que vai então verificar se aquele objeto passado como parâmetro é uma chave válida dentro dessa coleção chave-valor. Contém values passando um determinado parâmetro, vai verificar se aquele objeto passado como parâmetro é um valor existente dentro da nossa hash table.
E o outro método é o getHash, passando um objeto. Ele vai então retornar o código hash da chave passada como parâmetro. Você deve estar se perguntando, professor, né, na linguagem Java vimos que alguns dos tipos de coleções são seguros para acesso concorrente. E na linguagem C Sharp, todas as coleções são seguras para uso nesse contexto ou possuem classes específicas? Bom, aqui nós estamos falando de um conjunto básico no nosso namespace system.collection. Para caso de acesso concorrente, existe um outro namespace, né, dentro do collections, que é o system.collections.concurrent, que me possibilita então um conjunto de implementações de coleções para serem usados em acessos concorrentes. Então, o Block Collection, o Concurrent Queue, o Concurrent Stack e o Concurrent Dictionary. Então, se você estiver programando para programas, né, com acesso concorrentes, né, programas dos threads, você deve verificar e estudar uma das implementações dessas interfaces aqui, e não as que nós estamos aprendendo aqui neste vídeo. Também quero salientar que nós estamos vendo um conjunto de classes, né, do Framework Collections, da linguagem C Sharp, que elas já não são tão utilizadas, porque elas permitem com que qualquer objeto seja inserido na coleção. E, usualmente, nós usamos um outro conjunto de interfaces e classes que trabalham com a genericidade, que é um próximo tópico que nós vamos aprender. Então, neste momento, é importante você conhecer essas classes, né? E, embora elas possam ser utilizadas, a maioria não estão sendo mais utilizadas por conta de usar um conjunto de classes que está em outro namespace, que representa essa coleção de tal forma que pode ser usada genericamente. E eu, durante o uso dela, eu posso dizer qual é o conjunto ali de classes que podem estar pertencentes à minha coleção. Então, observe, se eu quero uma coleção que eu posso inserir qualquer elemento possíveis de ser instanciados ali no programa, eu uso essas coleções que nós estamos estudando agora. Agora, se eu quero, por exemplo, uma coleção somente de uma hierarquia de objetos, por exemplo, né, eu tenho usuário, leitor, escritor, editor, e eu quero uma coleção que envolva esses usuários somente, então eu não vou usar essas classes que nós estamos aprendendo agora. Nós vamos usar as classes que estão definidas em um outro framework que nós vamos estar vendo em um outro vídeo. Poxa, talvez você ficou desmotivado. Então para que eu vou ver isso, né? Bom, as classes são parecidas, né? Então, até mesmo os seus nomes são parecidos. E as interfaces também são idênticas. A diferença é que elas têm implementações diferentes e vão estar definidas em outro namespace. Nós veremos então posteriormente.